Fala, deusa maravilhosa, criadora da sua realidade, tudo bem com você? Bom, nesse vídeo a gente vai falar aí um pouquinho sobre as fases cíclicas, como esse período de um mês influencia a gente tão profundamente e como utilizar cada fase, né, de uma forma aí a te deixar com uma vida mais leve, a te levar a ter mais habilidades, a utilizar essas habilidades de uma forma mais assertiva. Bom, na fase menstrual, a gente tem aí um feminino mais internalizado, retraído, reflexivo, com baixa energia, né? Com baixa disposição, e é justamente nessa fase que a gente consegue compreender o que está acontecendo no nosso interior. É instintivo que a gente, nessa fase, a gente tenha menos vontade de se relacionar. A gente fica menos comunicativa, mais reflexiva, com menos vontade ali de se relacionar com as pessoas, mais internalizado, né? Mais no mundo das ideias. É justamente nesse momento, né, nesse período que a gente tem aí os famosos desejos. A gente tem às vezes um desejo de comer alguma coisa mais específica, um doce, né? Assistir um filminho, ficar mais quietinha, mais reclusa, colocar aquele pijaminha, ficar debaixo do edredom, aquela cobertinha toda felpuda, cheia de pelinhos, né? Só que nesse mesmo momento que a gente tem essa vontade de ficar mais quietinho, mais reclusa, a gente também se percebe ali um pouquinho se cobrando além do normal. Por quê? O nosso corpo ele está pedindo mais descanso, mais individualidade, mais quietude. E a nossa mente, ela quer o quê? Produtividade, ela quer continuar fazendo o que a gente estava fazendo alguns dias atrás. E essa cobrança, ela acaba nos deixando um pouco mais retraída. É onde a gente começa aí a ter alguns pensamentos e sentimentos negativos. Essa cobrança interna, ela vai ficando tão pesada e ela vai influenciando tanto nos nossos pensamentos que a gente começa a ter alguns ciclos, né? Como se fosse uma cordinha de pensamentos. Aí a gente começa, nossa, mas o que está acontecendo comigo? Eu estava indo tão bem, eu estava tão animada, estava tão produtiva, estava tão isso, tão aquilo. E aí não consegue compreender que nessas fases, principalmente nessa fase, você precisa colocar outras coisas como prioridade. Logicamente que a gente precisa cumprir com as nossas obrigações. Porém, tem pessoas que têm uma agenda aí mais flexível e conseguem fazer um remanejo de atividades. A questão aqui não é você deixar de fazer as coisas, mas não se cobrar tanto, não colocar tanto peso em você, já que o seu corpo necessita de outros cuidados. Ele necessita de uma outra forma de você lidar com ele nesse momento. Geralmente a mulher que tem o parceiro é muito complicado explicar para ele de uma forma emocional o que acontece dentro do nosso corpo. Então, neste momento, é necessário você ter um posicionamento com ele e explicar de uma forma biológica. Explicar para ele como que funciona, né, a questão biológica do seu corpo. Aqui a gente vai trabalhar algumas questões, né? Eu vou apresentar para vocês e você vai ter mais consciência de como consegue explicar isso para ele. Então, é importante que você traga para o seu parceiro de uma forma racional, que é como ele vai compreender, que o seu corpo, biologicamente, todos os meses, ele se prepara para uma gravidez. E esse corpo, ele libera hormônios, ele cria toda uma camada dentro do seu útero para se preparar para essa gravidez. E quando ela não ocorre, começa então a liberar todo esse sangue. Então, dessa forma, né, racional, biologicamente, ele vai conseguir te compreender mais. Depois de explicar de uma forma biologicamente, você pode aí apresentar para ele os sintomas, o que você sente no seu corpo todos os meses, o que você espera dele, né? O que você precisa desse momento, se ele pode te ajudar, às vezes preparando um chá, às vezes pegando
uma bolsinha de água quente, às vezes ficando de conchinha com você ou te deixando mais reclusa, assistindo o seu filminho quietinha. Então é importante você saber como que tá o seu corpo, quais são os sintomas que apresentam nele, para poder expressar isso para o seu parceiro e como ele consegue te ajudar a resolver esse problema. Digo resolver problema porque a gente fica com uma mudança de humor bem repentina. E às vezes, muitas das vezes, eles não sabem como que ajudam a gente a ficar melhor, né? Ficar bem neste momento. Às vezes nem nós mesmos não conseguimos aí observar o nosso próprio corpo. Mas como essa aula aqui vai ser de grande ajuda, eu espero que você reflita mais, se observe mais para poder fazer essas anotações e não só ajudar ele, mas também como autoconhecimento. Sabe aquele negócio que muito tem por aí, né? Aquela frase, a gente ensina as pessoas a forma que a gente quer ser tratada. Então, muitas das vezes essa sua cobrança excessiva por produtividade nesse momento que seu corpo precisa de mais reclusão, mais quietude e tal, isso reflita também no seu parceiro, onde ele começa a verbalizar talvez coisas que você está sentindo dentro de você. Tem mulheres que falam, nossa, nem eu estou me aguentando, tô muito chato. E aí é onde que o parceiro às vezes verbaliza alguma coisa, só que você tá ali apenas desabafando naquele momento, você queria era um consolo, né? Você queria que ele te consolasse e acaba que ele concorda com você e você começa a chorar e tal, né? Cada mulher lida com a menstruação, com essa fase hormonal de uma maneira, né? Porém, tem umas que isso agrava muito mais a questão do humor. Então, deusa, silencia, descansa, se observa, separa um tempo, desenha, medita, arruma uma forma de recarregar as suas baterias. Fica mais confortável, toma um chazinho, separa um momento para você, um autocuidado, um mimo mesmo, se mima bastante neste período. Como eu disse, você não precisa parar de fazer todas as suas coisas, mas prioriza aquelas mais importantes. E se acaso você percebe que a sua mente ela está um pouco turbulenta, que você está tendo muitos pensamentos negativos, porque nesse período vem tudo à tona, aquilo que já estava nos incomodando. Então, se você sentir que está tendo esses pensamentos turbulentos, pegue uma caneta, um lápis, escreve no papel que isso vai te ajudar a colocar a ordem, vai te ajudar a tirar isso de dentro de você. Como uma forma de liberação mesmo. Você pode entrar em contato mais com a natureza, com os animais, assistir um filme aí que te faça chorar ou dar muitas risadas, porque isso é importante para você liberar esse sentimento, essas emoções que você está sentindo, para que você não deixe aí que isso projete no outro, na pessoa que está mais próxima de você, e você acabe aí tendo algum desentendimento. Então receba essas emoções, né? Observe, se questione, o que eu estou precisando agora? O que me faria ficar bem? No momento que você aprende a se acolher, a se cuidar, você aprende a se posicionar, a mostrar para o seu parceiro ou para as pessoas que estão à sua volta como você gosta de ser tratada. Então se observe e veja o que faz sentido para você. Vamos lá para outra fase? Para a segunda fase, a fase pré-ovulatória. Essa fase é completamente diferente do ficar quietinha. Nessa fase, né, é como se a gente colocasse a nossa menininha ali para fora. Nessa fase a gente está com mais energia, mais disposição, nos sentimos mais confiantes, mais extrovertidas. É um ótimo momento para a gente dar seguimento àquilo que a gente queria fazer. Ter foco naquelas coisas já existentes ou criar um novo projeto, dar andamento no novo projeto. Esse é um momento de crescimento, de disposição, de expansão.
e muita criatividade. Como eu já disse, é uma fase totalmente contrária, é uma fase de colocar todo aquele seu gás para fazer o que precisa ser feito. Falei questão de colocar a menininha para fora porque você sabe como que funciona uma criança. Ela tem ou não tem energia? Então, se fosse definir essa fase com uma palavra, é energia. Aquela fase estratégica mesmo para lotar a agenda e colocar mais gente do que você dá conta, porque realmente nessa fase a gente dá conta mesmo. Não é regra, tá bom? Mas se você nessa fase não tiver com toda essa energia, é bom você observar como que está a sua condição mental. Talvez você precise aí trabalhar um pouco mais esse equilíbrio mental e emocional, para você conseguir se perceber entrando e saindo dessas fases. Que às vezes você tá tão para baixo, tão desequilibrado emocionalmente, que fica difícil perceber, ter consciência do seu próprio corpo. Uma coisa super importante que eu vou dizer aqui é para você não se condicionar, tá? Não use esse conhecimento como rótulo, não se rotule. Primeiro você se observa e vê o que faz sentido para você. Porque a maioria das pessoas, quando começam a ter mais informações, mais conhecimento sobre alguma coisa, acaba pegando aquilo como muleta. Mas porque eu sou assim mesmo? Porque eu tô nessa fase? Não, aqui é uma aula para você ter um conhecimento, para você se observar, para você ter mais consciência sobre o seu próprio corpo. Então, voltamos. Essa fase é uma fase de agir, de acelerar, de se movimentar. É um ótimo momento para dar aquele gás nos exercícios físicos e realizar muita coisa. Por exemplo, você pode fazer um novo desafio, resolver pendências, marcar reuniões, treinar. Já falei treinar? Lembra aquele momento que a gente não podia tomar uma decisão, aquele momento que a gente não podia ter aquela conversa tão importante na menstruação? Então, agora esse é o momento de ter aquela conversa. Outro destaque importante, já que você tem que tomar decisões, para você não ficar com isso na sua cabeça, né, no período menstrual, coloque isso no papel, coloca na agenda, né, faz ali uma observação de quando você vai entrar nesse período, nessa fase de menina, para você poder resolver. Quando você, né, a gente tem aí nosso cérebro, ele funciona como um emaranhado de informações, então a gente a todo momento está linkando um pensamento com o outro. Então, para você não se sentir ansiosa, né, de ter que resolver este problema, ficar pensando ali no período menstrual, preciso resolver, coloca no papel, anota na agenda e aí você tira da sua cabeça, já sabe que vai estar lá anotadinho para quando você estiver bem, para você estiver centrada, você conseguir resolver isso da melhor forma. Bora então para outra fase? Vamos falar agora da fase ovulatória. Nessa fase, a gente consegue ser aquela mulher que a gente quer ser. Sabe aquela mulher que a gente deseja ser, cheia de confiança, controle emocional, poder de sedução, compaixão, empatia, alto poder aí de socialização, ouvir, fazer ser ouvida e também estabelecer vínculos. Essa fase ovulatória é a fase, né, o momento de transbordar, de compartilhar, de encantar, de atrair, de se relacionar, de se comunicar. Nessa fase, instintivamente, você pode estar a mulher mais largada do mundo, que o seu parceiro vai te achar a coisa mais linda. A nossa vulva, né, em cada fase, ela possui um cheiro específico e eles ficam atraídos por isso. Inconscientemente eles se conectam a isso. Então é um ótimo momento para você fazer aquela surpresa mais íntima para o seu parceiro, né? Para ter uma noite mais romântica, para seduzir, para namorar. E também é uma fase de acolhimento, né? Uma fase que você consegue aí treinar a sua compaixão. Então, por exemplo, você não se dá muito bem com uma pessoa. E aí você utiliza nessa fase, né,
da ovulatória, para você às vezes fazer uma visita para essa pessoa, para mandar uma mensagem, né? É uma fase que você vai estar bem com você mesma, que você vai estar mais comunicativa, né? Você vai conseguir ouvir mais o outro, vai conseguir também ser ouvida. Então é uma ótima fase para você treinar isso, para você restabelecer vínculos. Porque essa fase você vai até conseguir aí lembrar, né? Você, mulher que tá aí toda controlada emocionalmente, você vai lembrar aquela fase que você pensa assim, uau, nossa, eu tô maravilhosa. Você se olha no espelho, você se admira, você se encontra, você realmente conecta com você mesmo. Então, neste momento também, você pode utilizar para ter aquelas conversas difíceis, porque você vai estar mais confiante, você vai ter uma postura diferente. É aquele período excelente. Nesse período você está muito magnética, então você consegue utilizar esse período para fechar negócio, para ter reuniões. Então, se você tiver domínio sobre o assunto, né, sobre o que você está fazendo, vai ser muito mais fácil você conseguir fechar negócios. Repito, não falem com seus parceiros, não queira fazer reuniões, ter conversas importantes em período pré-menstrual e no período menstrual. Essa fase é muito maravilhosa, né? Você tá magnético, você tá fora, você tá deslumbrante, mas a próxima fase o bicho pega. Vamos falar agora da fase pré-menstrual. Nessa fase, a gente se encontra aí, né? Tem mais consciência, a gente consegue perceber os nossos ciclos repetitivos e aí conseguir tentar fazer uma mudança. Então, é um ótimo momento para introspecção, silêncio, desapego, reflexão e perdão. Essa fase, normalmente, ela tem de 2 a 3 dias. Essa é aquela fase que você fica introspectiva, que você se fecha, você vai para dentro. Ela te propicia mais autoconhecimento, ela te revela coisas ainda que precisam ser curadas em você. Então, ao contrário das outras fases que eu falei anteriormente, essa fase, né, que eram fases que eram para fora, essa fase já é mais para dentro. Então, uma fase que você vem aqueles sentimentos e você se pergunta: o que tem aqui que eu posso aprender? Como que eu posso melhorar? Quando vem o desequilíbrio emocional, né? O que você descobre sobre você? O que tem aí para você compreender? Como você olha de frente para os seus pontos fracos? O que tem neles que você consegue aos poucos fortalecê-los? Quando você percebe aí que você tem o poder de escolha, né? O que você pode escolher nesse momento, né? Como que você olha para essas suas emoções? Porque muitas mulheres, elas acreditam, né? Nossa, tá quase chegando naquele dia para mim ficar insuportável que eu não me aguento. Então, se você já acredita, já tem essa intenção que você vai ficar insuportável, talvez você crie maneiras de você realmente ficar insuportável. Aquela coisa assim, eu preciso ser insuportável. Por quê? Todos os meses você foi construindo padrões de uma pessoa insuportável. Então, se você acredita que todos os meses você vai ser assim, você vai procurar agir daquela mesma forma. Então, eu te chamo a pensar. Você olhar para isso, para esse sentimento, falar assim, eu não sou isso, mas o que eu consigo fazer, né, que me torna uma mulher melhor, um ser melhor, para que você tenha paz, né, uma paz de viver, seja mais feliz, aceitando as coisas como elas realmente são, e observe como que é a sua irritabilidade. Talvez ela venha nesses dias com uma proporção muito além, né, do normal. Então, como você percebe essa irritabilidade fora do comum, você pode aí deixar um alerta para o seu parceiro, já comunicar a ele que não é nada com você, meu amor, mas nesses dias realmente eu fico mais suscetível a ficar mais irritada. Eu sei que eu preciso melhorar, mas às vezes eu não consigo, né? Você pode
explicar isso de uma forma bem sincera para ele. Mas às vezes eu não consigo me controlar, mas eu estou tentando. E se acaso eu te tratar de alguma forma, né, bruta, com falta de educação, me perdoe, mas não é nada com você. E outro ponto importante, não cobra. Não cobra nada do seu parceiro, pede, tá? O homem, ele quer te servir, então peça para ele o que você realmente quer. Amor, faz um chá para mim. Amor, vem aqui, fica de conchinha comigo. Amor, vamos conversar sobre tal coisa. Porque assim ele fica mais aberto a te ajudar. Você não gosta que ninguém te cobre atenção, que ninguém te cobre que você realmente tem que fazer aquilo. Então tire a expectativa. Realmente peça para ele. Pois o pedido, ele é gentil, ele é sutil. Então, não peça com uma cobrança para ele. Não fica criando aquele monstro. Nossa, eu tô aqui assim, desse jeito, e ele não tá nem aí, ele nem percebe. Realmente, eles não percebem. Eles precisam de um toque ali, porque eles não estão nesse corpo. Eles não têm essas fases, então eles não sabem como funciona. Você que tem que falar para ele como você quer ser tratado. O menstrual, ela é um momento de recolher-se. É hora de você ponderar, rever algumas coisas, realmente fazer aquele balanço. É aquele momento ótimo para você fazer um detox de tudo, de relacionamento, de rede social, de tudo que alimentação, tudo que venha aí te fazendo mal. Então se observa mais sem julgamentos nesse período. Você pode escrever num papel, né, para organizar seus pensamentos, para ponderar também sobre os seus sentimentos. Porque principalmente nessa fase, é uma fase assim de muita comparação. Então, evita ficar pegando no celular, ficar vendo redes sociais onde, né, você fica comparando a sua vida, comparando o seu corpo, comparando tudo o que você não está gostando na sua vida, você fica comparando com a vida de outras pessoas. Então, perceba esse comportamento destrutivo de ficar ali se comparando com outras pessoas, né? E valide que você está nesse processo de mudança e realmente faça uma ação. Para as mamães, né? Principalmente nessa fase, crie rotina com seus filhos, né? Às vezes inclua eles nesse seu momento, né? Com a natureza, leva eles num parquinho onde eles consigam ficar mais soltos e você mais reclusa. Então, faça uma organização na sua rotina para que você se sinta bem, para que você fique leve também. Que a criança ela não vai compreender, né? Ela não tem bom senso que naquele momento você precisa ficar mais quietinho. Você pode fazer, né? Criar cenários também, e assistir filme, estourar pipoca e realmente utilizar esse momento aí para treinar também a sua compaixão, o carinho pelo próximo. Porque, assim, ter carinho e compreensão com as outras pessoas nas outras fases é muito fácil. Agora, utilizar isso, né? Ter a consciência de que você está nessa fase e realmente fazer esse treinamento de ser mais amorosa, mais compreensiva com as pessoas, isso te leva para outro nível. Então, a partir do momento que você começa a ver que você está entrando nesse período, já observa tudo o que você está sentindo, né? Se torna mais consciente para que cada vez mais você se torne menos reativa. Por quê? Não aceite que você é assim e pronto. Você está assim, mas com o treinamento, se colocando como posição de observadora, sem pegar aquele sentimento e defini-lo como você, terá espaço para você criar uma habilidade de ficar menos reativa com as pessoas, de se magoar tão fácil, você não vai ficar tão magoada com as coisas. Então, de pouquinho em pouquinho, você vai criando este autoconhecimento. Você vai, eu tô começando a ficar reativa, tô começando a me estressar. Respira, sai, você tá com as crianças, você tá perto de alguém, olha, eu tô indo ali no banheiro, vai no banheiro, lava o rosto, respira, né? Observa o seu corpo, o que que tá fazendo ali de reação química no seu corpo, mas não compre aquilo como sendo você. Você pode também fazer acordos com o pai, do pai sair com as crianças nesses períodos, então assim,
pegue o seu ciclo e observe agora todos os meses, anota, tem a questão do aplicativo, você pode colocar lá no calendário quais são os dias que você ficou menstruado, o próprio aplicativo ele vai fazer às vezes um cálculo ali, qual dia que você vai chegar na fase ovulatória e tudo mais, você consegue perceber qual que é o próximo mês que você vai menstruar. Então, pegue isso a seu favor. Agora eu já te mostrei todas as fases, o que acontece em cada fase. Você pode pegar a sua rotina e às vezes dar uma alterada aí, né? Remanejar algumas atividades para você utilizar cada habilidade no seu tempo, tá? Não que você vai conseguir realmente deixar a sua vida redondinha, que vai ficar tudo perfeito, não, mas você consegue aí ter um jogo de cintura e às vezes colocar mais para frente uma atividade, uma viagem que seja, porque tem, às vezes a pessoa vai, compra uma viagem, na hora que tá no período da viagem, tá lá, desanimada, tá querendo ficar mais reclusa, tá querendo, né, ficar debaixo das cobertas, não tá querendo passear. Então, utiliza isso a seu favor, né, tanto para tomar decisão, para começar seus novos projetos. Então, cada fase tem aí a sua particularidade e você, como mulher, tem toda essa estrutura emocional, mental, para realmente te ajudar. Então, busque se conhecer. Não pense que você é um robozinho, não queira ficar competindo com os homens. A gente, mulher, a gente tem essa nossa essência natural, né, de ser de fases, de ser cíclica. Então, utilize isso a seu favor, se ame mais, veja isso com outros olhos. Você tem várias habilidades, você tem a habilidade de ficar mais reclusa, você tem a habilidade de experimentar emoções no seu nível máximo e treinar para você não ficar tão abalável emocionalmente. Então, utilize todas essas fases com consciência, tá? Para você realmente treinar. A gente precisa treinar mais o nosso cérebro, a gente precisa buscar cada vez mais saber como que o nosso corpo funciona. A gente fica muito refém das coisas fáceis do dia a dia ali, querendo cada vez mais encher o nosso corpo, né, com altas doses de dopamina, ficando muito tempo em redes sociais, abusando de determinados alimentos que longamente, né, num período mais longo, aquilo vai nos prejudicar. Então, espero de coração que essa aula tenha aí te despertado para várias coisas que você pode fazer no seu dia a dia, né? Utilizar as fases da mulher incrível que você é a seu favor. Então, deusa criadora da sua realidade. Pega o teu poder de pensar, pega o teu poder de criar a sua vida e realmente faça, mas faça com consciência, com convicção, com estratégia. Já te dei vários pontos aqui. Não se apegue que você é isso, que você é aquilo, mas use o conhecimento a seu favor, tá bom? Um beijo no seu coração, até o próximo vídeo.